Olá, olha, hoje a gente vai mergulhar num tema que mexe com muita gente, a ansiedade. Mas calma, a ideia aqui não é tratar ela como uma inimiga que a gente tem que derrotar a qualquer custo. Pelo contrário, e se a gente olhasse para ela como um sinal a ser compreendido? A gente vai explorar aqui uma abordagem bem diferente para o bem-estar, que foca numa habilidade que, olha, todo mundo pode desenvolver, que é a autorregulação. E o ponto de partida para essa jornada é uma filosofia bem simples, mas poderosa. O conhecimento é o primeiro passo para o bem-estar. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que antes de tentar gerenciar a ansiedade, a gente precisa primeiro entender a ansiedade. Entender de onde ela vem, como ela funciona no nosso corpo, na nossa mente. É esse entendimento que constrói a base para tal da autorregulação, que é a grande ferramenta que a gente vai detalhar aqui hoje. Então, vamos lá. Para começar a construir esse conhecimento, o primeiro passo é reconhecer uma coisa. A ansiedade não é uma coisa só, preto no branco. Na verdade, ela tem muitas, mas muitas faces. E entender essas diferentes manifestações é o que vai nos dar a chave para começar a lidar com ela. É impressionante pensar nisso, né? Como a ansiedade pode se manifestar de tantas formas diferentes. Para alguns é uma coisa bem física, uma inquietação que não passa. Para outros é um verdadeiro turbilhão de pensamentos que parece que vai paralisar a gente. E é justamente essa variedade que torna tudo tão complexo e às vezes até difícil de identificar, porque no fim das contas ela se manifesta de um jeito único em cada um. Vamos pegar uns exemplos bem concretos que talvez soem familiares. Sabe aquela sensação física, o famoso frio na barriga antes de uma apresentação importante? Isso é uma manifestação. Ou então algo mais mental, sabe? Aquela dificuldade enorme de se concentrar numa tarefa só, porque a mente está tão cheia, mas tão cheia, que os pensamentos parecem um novelo de lã todo embolado. É impossível achar a ponta. E olha, essas são só duas das inúmeras formas que a ansiedade pode tomar. Ok, então o primeiro passo está dado. Reconheci as várias faces da ansiedade. Mas e aí? O que a gente faz depois? É exatamente aqui que entra a virada de chave. Uma mudança fundamental de perspectiva, uma abordagem que pode, de verdade, transformar completamente a relação que a gente tem com esses sentimentos. E isso leva a gente para aquela pergunta de $1 milhão que muita gente já deve ter se feito. O objetivo final é eliminar a ansiedade? Porque, né, a nossa intuição grita que sim, que a gente tem que lutar contra ela com unhas e dentes até ela sumir. Só que essa batalha constante, além de ser super exaustiva, na maioria das vezes nem funciona. A abordagem que a gente está vendo aqui propõe um caminho totalmente diferente. A mudança de mentalidade aqui é profunda. É como se a gente saísse de um papel para entrar em outro. Em vez de ser aquele guerreiro numa batalha sem fim contra um monstro, tentando a todo custo eliminar a ansiedade, a gente se torna um navegador. Um navegador habilidoso, que aprende a usar os instrumentos para atravessar um mar que, sim, às vezes está bem agitado. A diferença é essa, é fundamental. Não se trata mais de lutar, mas de navegar. É exatamente isso. A frase resume tudo. Não é sobre eliminar, é sobre aprender a navegar. E claro, para navegar, não dá para ir de mãos abanando. A gente precisa de ferramentas. Pensa num leme para o nosso barco, para nossa mente. É essa ferramenta que vai nos dar o controle e a direção, mesmo quando a tempestade parece forte demais. Beleza, mas como é que a gente navega por essas águas na prática? A resposta, o nosso leme, a nossa bússola, tem nome. É a autorregulação. Então, vamos mergulhar de cabeça para entender o que essa habilidade tão poderosa realmente significa. Pensa na autorregulação como um kit de ferramentas emocional, e ela se baseia em 3 passos bem importantes. Primeiro, reconhecer. É parar e identificar o que se está sentindo, dar um nome para essa emoção. Segundo passo, aceitar. Aceitar aquele sentimento sem ficar se julgando, entendendo que é uma reação, que é natural. E por fim, o passo que muda o jogo, responder. Responder de uma forma consciente, construtiva, em vez de simplesmente reagir no impulso, sabe? E sabe o que é curioso? Muitas vezes o que falta não são as ferramentas em si, mas a simples consciência de que a gente tem o poder de usá-las. A ansiedade tem esse poder de fazer a gente se sentir meio que um passageiro das nossas próprias emoções, sabe? Como se não estivéssemos no controle. A autorregulação vem para nos colocar de volta no banco do motorista. Ela nos devolve o poder de influenciar nossas reações e, com isso, escolher o caminho que a gente quer seguir. Ok, mas ter esse poder, essa capacidade de escolha, é uma coisa. Saber como usar isso no dia a dia é outra, né? E é por isso que uma jornada de autorregulação
não pode ser feita só de teoria, só de conversa. Ela precisa de ferramentas práticas, coisas que a gente possa pegar e usar para nos apoiar nesse caminho. E a boa notícia é que ninguém precisa desbravar esse território no escuro, sem rumo. Pense nisso de verdade, como ter um mapa em mãos. Cada ferramenta que a gente vai ver agora é como se fosse um ponto nesse mapa, uma técnica que já foi testada e que serve para guiar a gente por diferentes terrenos emocionais no nosso dia a dia. Então, que ferramentas são essas que estão nesse mapa? Vamos dar uma olhada. Primeiro, a respiração. Coisas simples, tipo cartões com exercícios que ajudam a gente a ativar o que é basicamente o freio natural do nosso corpo. Isso nos traz de volta para o presente, na hora. Depois, a gratidão. Um diário que ajuda a treinar o cérebro para focar nas coisas boas, mudando ativamente a nossa perspectiva. Terceiro, um infográfico do ciclo da ansiedade. Uma ferramenta visual para a gente entender o padrão, sabe? Identificar os gatilhos. E por último, guias de estratégias práticas, ou seja, o como fazer no dia a dia. Cada uma dessas ferramentas é como uma pecinha que vai se encaixando no grande quebra-cabeça da autorregulação. E o ponto crucial, talvez o mais importante de tudo, é o seguinte: essa jornada não precisa ser solitária. Existem recursos, existe orientação disponível para ajudar a cada passo do caminho. Porque a autorregulação é isso, uma habilidade. E como qualquer habilidade, ela se desenvolve com prática e, claro, com apoio. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão que, no fundo, resume toda essa nossa conversa de hoje. E se as nossas emoções não forem problemas que a gente precisa resolver a todo custo? E se elas forem, na verdade, sinais que a gente precisa aprender a compreender? Às vezes, só mudar a pergunta já é o suficiente para mudar tudo.